Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, todos que vão estar ouvindo esse testemunho. Eu quero contar para a igreja, para todos que vão estar ouvindo, uma visão que o Senhor ele me deu pela misericórdia dele em abril de 2020. Mas primeiro eu quero ler a palavra do Senhor, que se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14, o título: A idolatria e o culto de demônios. Portanto, meus amados, fuge da idolatria. No versículo 19 diz assim: Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa, ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? No 20, antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Com essa palavra que o Senhor fala conosco, eu quero contar o que o Senhor, ele pela misericórdia, mostrou para mim. Abril de 2020, eu estava em meu lar orando, estava no meu quarto orando ao Senhor, como de costume, e o Senhor, ele abriu os meus olhos espirituais e começou a mostrar uma visão. E eu via nessa visão como se fosse... Era um laboratório, uma empresa muito grande. E essa empresa... Tinha muitas pessoas que trabalhavam ali, estavam todos de branco, trabalhando, eram químicos, várias pessoas ali. Eu observando a visão, ao observar eu entendia que eram químicos, que eles estavam ali produzindo produtos, manipulando ali produtos. E eles estavam fazendo. De repente, saía um demônio horrível, horrendo, um demônio horroroso, asqueroso, grande. E ele pegava e ia andando pelo meio daquelas pessoas. Aquelas pessoas não estavam vendo esse demônio, mas ele estava ali. Ele tinha autoridade para estar naquele local ali. É como se ele pudesse, é como se fosse ali a casa dele, a morada dele. Ele estava bem tranquilo naquele lugar. E olhando, observando. Aí ele chegou perto de onde estava sendo manipulados os produtos e ele colocou, despejou de dentro de um frasco de vidro, ele despejou um líquido colorido e como se fosse algo mágico. Ele pegou e despejou dentro desse produto, os produtos que estavam sendo manipulados ali. E nisso eu vi que aquelas coisas começaram a passar pelas máquinas e sendo colocado em vidros e foi transformado em produtos de cosméticos. E a visão, daí desse laboratório, a visão já pulou para lares, para casas. E aí eu vendo, o Senhor me colocou na visão dentro de um quarto. E aí o guarda-roupa, ele estava aberto, e dentro daquele guarda-roupa tinha vários produtos de cosmético, como por exemplo maquiagem, cremes, tinha perfumes. E de repente saía do chão um demônio, bem parecido com o mesmo demônio que eu tinha visto no laboratório. Aquele demônio, ele ia encostando a garra dele nos produtos dos cosméticos que foram adquiridos, comprados por aquela pessoa. E os perfumes iam descendo, as coisas iam acabando. E chegava ali o dono daqueles produtos, falava assim: olha, já está acabando já, eu vou ter que encomendar mais, eu vou ter que comprar mais.
E esse demônio, ele ia de casa em casa, aonde estavam os produtos que foram feitos nesse laboratório dessa empresa. Ele pegava e ia tocava nos perfumes, tocava em tudo quanto era produto. E as coisas iam estragando, e aquelas pessoas que eram os donos pegavam e compravam mais e mais, e ficavam ali presos, não só nos gastos necessários, comprando, sem necessidade. E aí é onde a palavra do Senhor fala a respeito, porque o Senhor me deu entendimento que algumas empresas, eles faz obras malignas, faz feitiçarias, apresenta aos demônios os produtos deles, para poder as pessoas pegar e comprar os seus produtos. A mesma coisa, perfumes. Pela misericórdia do Senhor, eu tive um sonho no qual eu estava indo em algum lugar no sonho, resolvi algum assunto, e aí eu passei um perfume. No sonho eu passei um perfume, e aí eu fui andando pela cidade, e aí eu observei que os homens começaram a ficar diferente para cima de mim. Começaram a dar em cima de mim, e aí eu, em pensamento com Deus, eu falava assim: meu Deus, repreenda isso, Senhor, tem misericórdia. Porque a mulher de Deus, a serva de Deus, ela tem que dar testemunho de serva do Senhor. Ela tem que, principalmente as casadas, respeitar o seu marido, honrar o seu marido aonde que ela estiver, honrar o esposo. Então, a serva de Deus, a mulher casada, ela não pode ficar dando confiança para homem nenhum, ficar de sorriso para homens, dando brecha, na verdade, para o diabo. Não pode, tem que respeitar, honrar o seu esposo. Nada com malícia, andar de malícia para conversar, para rir, não. A mulher de Deus, a serva de Deus, tem que ter respeito, tem que respeitar. E aí o Senhor, ele falou ao meu coração, o Senhor falou comigo: filha, você não está com um espírito maligno, mas quando você passou aquele perfume, você passou a dar legalidade. Você deu autoridade para que os espíritos malignos, os espíritos da sedução, espíritos que agem através da lascívia, da sensualidade, espíritos malignos no qual muitas pessoas podem conhecer como pombagira, que são muito usados esses nomes, mas na verdade é uma potestade, são demônios que agem para trabalhar nessa área de adultério, fornicação, são demônios que agem nessa área sexual. Então o Senhor falava comigo: quando você passou esse perfume, por mais que você não tenha espírito maligno, mas você deu a legalidade para eles agir. Então, conforme eu passava, os homens sentiam aquele perfume que foi oferecido a demônios e eu não sabia. E naquele momento o Senhor me despertou do sonho que eu estava sonhando ali, Deus falando comigo no sonho. E quando eu acordei, eu já acordei pedindo a misericórdia do Senhor, e o Espírito Santo de Deus, ele foi me revelando e mostrando, e eu fiz uma limpeza na minha vida. Eu peguei tudo aquilo que não prestava, todos os perfumes, eu fui jogando fora, porque o Senhor, quando você ora a Deus, o Espírito Santo, ele te mostra a verdade. O Espírito Santo, se você orar, pedir a Ele para te mostrar: Senhor, mostra para mim o que está atrapalhando, o que não é do teu agrado, o Espírito Santo, ele mostra. E pela misericórdia do Senhor, ele mostrou para mim o que estava acontecendo, porque eu via o diabo agindo, mas eu não estava entendendo por quê. Era por causa dos perfumes que eu estava usando, comprando e usando, principalmente os perfumes que são mais doces. Esses perfumes são, a maioria deles, todos apresentados a demônios, para que quando a mulher passa esse perfume, começa aí os demônios da sedução a atrair os homens. E só Deus para repreender isso. Nós devemos deixar de usar essas coisas que não agradam ao Senhor.
Nós devemos santificar a nossa vida, porque o Senhor Jesus ele está voltando e ele vem buscar uma noiva lavada e remida no sangue dele. Louvado seja o nome do Senhor. E assim, o Senhor ele me deu forças, porque nós gostamos de passar um perfume bem cheiroso e muitas das vezes nós não apresentamos ao Pai, nós não sabemos, nós não oramos antes de comprar as coisas. E também Deus ele mostrava para mim perfumes masculinos, no qual também são apresentados demônios, são apresentados a espíritos malignos. Então, quando o homem passa aquele perfume, as pessoas as mulheres principalmente, são atraídas. As mulheres são atraídas por aquele perfume e, se Deus não tiver misericórdia, cai no laço de adultério, de fornicação, no laço sexual, no qual o diabo quer derrubar as pessoas. Uma outra experiência que eu tive, eu estava passando por uma rua e de longe eu já estava sentindo um perfume maligno. Era um perfume muito cheiroso, perfume masculino. O rapaz ele estava usando esse perfume e ele estava na porta de um bar. E o Senhor falava comigo: todas as mulheres que passam aqui, que não estão revestidas do Espírito Santo, elas são atraídas por causa desse perfume que aquele rapaz estava usando. E ali, o espírito da sedução que estava na vida dele atraía as mulheres, atraía as moças para ele. E aí, para cometer adultério, fornicação, tudo através de perfumes, de cosméticos, cremes, coisas que foram sacrificadas a demônios. Deus não se agrada, por isso que nós devemos ficar longe, não participar dessas coisas. Ora ao Senhor, porque o Senhor ele mostra, ele ensina, ele avisa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja.